estou muito feliz hoje porque eu tenho uma pessoa muito importante aqui comigo hoje. Nós vamos falar aqui com experts, né? Experts do mercado, pessoas super especiais, além de amigos, parceiros. Mas hoje, assim, eu tenho o prazer, o privilégio de trazer uma pessoa que é muito importante, né? Não só como pessoal para mim, mas uma pessoa importante para o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. Uma pessoa que tem feito uma diferença enorme, né? Tem contribuído muito. Eu acho que ele é inspiração, ele, a equipe dele, o que ele tem feito nos últimos anos é inspiração para muitos, né? Pessoas que estão no mercado já há um tempo, pessoas que estão começando no mercado, pessoas que almejam talvez entrar e iniciar uma carreira nesse mercado. É um prazer para mim, né? Eu convidei ele para vir gravar esse vídeo comigo hoje e ele aceitou assim na hora, então para mim é um prazer estar com o André Dweck, meu brother. Aqui. Valeu, Julião. E André, obrigado por ter aceitado esse convite aí. Eu que agradeço. Olha a responsabilidade agora, depois dessa introdução. Não, mas olha que a gente brincou, né, no story aqui, que a gente vamos falar a verdade ou falar mentira. Não, isso aí tudo que eu falei é verdade, tá? É tudo public record, tá? Aqui nos Estados Unidos a gente consegue ver as vendas dos corretores, ver a produção dos times, né? Então é super legal isso, né? Então é public record. Então, assim, poxa, muito legal. Agora eu tenho uma pergunta para você, André. Para começar nós vamos fazer 5 perguntas aqui e vamos bater um papo dentro desses assuntos, mas assim, por que você começou no mercado imobiliário nos Estados Unidos? Ótima pergunta. Por uma paixão no Brasil. A minha mulher Andréia, que você conhece, né? Eu adorava ir em stand de vendas de imóveis, de vendas de imóveis novos. Então a gente morava em São Paulo e a gente tinha um apartamento na Riviera de São Lourenço, no litoral norte de São Paulo. E todo o prédio novo que lançaram na Riviera, eu ia lá no stand de vendas, queria pegar as plantas, queria entender o projeto, ver o material de marketing, o produto, localização, preço. Então sempre gostei. E você não trabalhava com imóveis no Brasil? Não, trabalhava com moda. Trabalhei 25 anos nas marcas da minha família, na Fórmula Triton, né? Desde garoto. E aí, em 2008, a gente vendeu a companhia. E daí a gente montou um family office, que é um gestor de recursos financeiros da família, né? Do meu tio Tufi. E a gente começou a investir em imóveis. E aí eu comecei a pegar um pouco da paixão que eu tinha lá de curiosidade, né? De curioso mesmo, para começar a fazer investimentos imobiliários, né? Que estava dentro do nosso portfólio. E eu também, pessoalmente, comecei a investir. Foi justamente quando eu comprei meu primeiro imóvel nos Estados Unidos em 2010. E assim, qual foi o seu maior desafio na sua carreira, né? Você teve... Hoje tá lindo, né? Poxa, nossa, o pessoal só vê a glória, né? Poxa, 500 milhões em vendas, o time bombando, só contrato alto, fez 2 vendas, pessoal, nos últimos... Eu vou pedir para ele falar um pouquinho dessas 2 vendas que foram, assim, históricas, né? Bateram recordes aqui no sul da Flórida, na região de Miami. Mas, assim, qual foi o seu maior desafio, né? Qual foi do início até o dia de hoje, né? Não é só flores, né? É só sucesso? Não? Eu acho que, primeira coisa, né, a profissão de mercado imobiliário, em qualquer lugar do mundo, você tem que enxergar o longo prazo. Porque é uma profissão que as pessoas pensam no curto prazo. Vou vender um imóvel, quanto eu vou ganhar de comissão nesse negócio. E isso é um papel que é normal, né, da profissão de corretor de imóvel, de broker, enfim, ou até de mortgage broker. Quem está lá atendendo pensa sempre naquele contrato, naquela venda. E eu sempre, por estar trabalhando com moda, né, eu sempre pensei no longo prazo, porque tinha as 4 coleções do ano, tinha o planejamento anual, número de lojas, varejo, dá muita base, né, para isso. Sim. Então eu sempre pensei, falei assim, olha, aonde eu quero chegar, quanto tempo vai demorar e o que eu tenho que fazer. Que é um planejamento... Fazer o planejamento, colocar metas... Isso, e ter paciência. Paciência. Porque as pessoas, normalmente, quando vêm para os Estados Unidos, principalmente os brasileiros, eles não têm muita paciência. E eu via isso acontecendo, eu falei assim, olha, eu não posso cometer esse erro, porque... se eu quiser ter uma carreira de sucesso, eu preciso olhar para quem está no mercado, os top producers, né, como a gente chama, os top 10, né, que são os 10 melhores, e eu comecei a estudar o comportamento desses top 10 de Nova York, de Los Angeles, de Miami, de Orlando e de outras capitais que eu gosto, né, de acompanhar. E eu vi o comportamento deles e o planejamento. Todos tinham carreira a longo prazo. Ninguém estava lá que era top 10, ninguém que tinha caiu de 1 ano de mercado, 2 anos. Não tinha. Então aí eu comecei a mapear. uma carreira. E aqui uma coisa que é muito legal, que você falou de public records, né? Tudo aqui é público, então você tem a informação do mercado. Verdade. Então eu comecei a ver a evolução deles. Vou dar um exemplo, Chad Carroll, que é um top producer, hoje está numa companhia
que chama Compass, ele já trabalhou na Douglas Elliman. Em 2014 ele participou de um programa chamado $1 Million Lease em Miami, que existe em Nova York, ele existe em Los Angeles. Aí ele começa assim o programa: meu nome é Chad Carroll, minha família é de Ohio, eu tenho muitos amigos em Nova York, mas eu estou vivendo na Flórida e eu sou um top producer no mercado imobiliário. Minha venda no ano passado foi de $80 milhões. Aí eu olhei e falei, pô, legal, né? Deixa eu começar a mapear esse cara. Sim. No ano retrasado ele vendeu 800 milhões. Uau. Então você vê que tem um processo, porque 80 milhões vezes. Ele poderia estar contente. Fala assim, Sim. tá bom, entendeu? Mas Sim. ele montou um branding pessoal, uma base, o expertise, uma área, enfim. E aí eu comecei a olhar e mapear os melhores. As Jills, né, que são as duas irmãs, né, Jill Zeder, agora são duas famílias, venderam no ano passado mais de $1 bilhão. Um bi. Um bi. Uau. Então eu comecei a mapear quem? Os melhores do mercado. Sim, claro. Então uma coisa que eu falo para minhas filhas, né, você tem que estudar para tirar nota 10. Você tira 9, 9,5, 8,5, de vez em quando, não tem problema. Mas você não pode estudar para tirar 8. Então eu mirei nos americanos. Legal. E o problema dos brasileiros, que eu vejo até como, com todo respeito aos nossos parceiros, amigos, até que não são concorrentes, porque a gente trabalha de uma certa forma, a gente se encontra e sempre tem negócios juntos, né? Sim. Os brasileiros ficam concorrendo entre os brasileiros. E aí os americanos ficam sozinhos. Falei, não vou concorrer com os brasileiros. Eu vou concorrer com os americanos. Certo. Se os brasileiros crescerem também, legal, que eu vou ter concorrência dos brasileiros. Mas eu sempre, e aí com muita humildade, né? Lógico que quando a gente fala concorrer com os brasileiros ou com os americanos, você vai estar concorrendo com todas as nacionalidades. Claro. Mas não ficar limitado a, olha, porque o melhor brasileiro é aquele broker, é aquele corretor, é aquela agência, aquela imobiliária, é aquele time. Não. Eu peguei os melhores do mercado, sendo brasileiros, americanos ou europeus. E aí a barra subiu bastante. Sim. E aí eu aprendi muito. O nível e isso ajuda a gente, né, a crescer e projetar e almejar. E é a mesma experiência que eu tive aqui no banco, né, na Cross Country, o banco que eu represento hoje. Eu vim de um broker onde a barra era 20 milhões, né? O pessoal fazia, fechei 20 milhões no mês, estou super feliz. Eu falava, uau, né? Incrível. Aí quando eu entrei aqui, aí tinha gente fechando 100 milhões todo mês por 5 anos consecutivos, né? Então, realmente muda a sua perspectiva das coisas, né? Pô, muito legal. Planejamento, paciência. Exato. 2 palavras-chave que eu tirei disso aí. E André, falando aqui, eu quero que você fale um pouquinho sobre as 2 vendas, ou a venda de 18 milhões que aconteceu ano passado, alguns meses atrás, né? A gente está no início de 2023, que bateu todos os recordes, né? Assim, incrível você vender 18 milhões, você fazer uma venda de um imóvel de 18 milhões, não é todo dia, né? Saiu no jornal, saiu em revista, saiu na internet, nos blogs de real estate aqui nos Estados Unidos. Fala um pouquinho como é que foi essa experiência de fazer isso, como que acontece esse tipo de venda. O processo é um pouco diferente, eu creio, de uma casa de $400 mil, né? De 500 mil. Eu acho que quando você chega no nível de bater um recorde, né? Que é uma coisa que ninguém sabe, né? Tá, primeiro fala qual que foi a Foi venda. uma venda de 18 milhões e meio de um imóvel no Four Seasons Surf Club em Surfside, lá do Bal Harbour. A gente vendeu full price. E aí eu costumo falar, né? Muita gente faz essa pergunta, pô, qual que é o segredo ali? Eu tinha 35 anos de carreira naquele momento. Então, eu não usei só os meus 10 anos de experiência em real estate para fazer aquilo acontecer. Então, era a oportunidade da minha vida. De 35 anos de carreira, eu estava com quase 50 de idade. Então, tudo que eu aprendi, seja com marketing esportivo que eu já trabalhei, com comunicação, como comentarista de automobilismo, como dono de restaurante que eu já fui no Brasil, com a moda, lógico, né? Tanto tempo na moda, no mercado de turismo. Então, tudo que eu aprendi, logicamente mais estudando um mercado de alto luxo global, né? Porque daí, você está falando, por exemplo, no Brasil, daria quase 100 milhões de reais, né? Numa propriedade. Então, a gente, logicamente, com uma equipe toda envolvida, né? Lógico, a minha sócia Carol liderando esse projeto junto comigo, agência de marketing, relações públicas, tudo que vocês podem imaginar era a bazuca. Assim, não adianta você dar um tiro, porque o tiro não vai acertar. Então, o que eu aprendi ali é o seguinte, quando você tem uma oportunidade dessa, não pode esquentar a cabeça com aquele negócio. Você precisa puxar do teu mindset aqui, do teu HD, tudo aquilo que você aprendeu e toda a energia que você desenvolveu ao longo do tempo, né, que eu acredito muito em energia, para colocar naquele projeto. Não era um imóvel, era um projeto. E aí nós tivemos um timeline
tranquilo, a gente não tinha pressa, o cliente não tinha Você pressa. teve que competir pelo listing? Sim, competimos com 2 imobiliárias, isso foi uma história bem legal. E aí a gente falou assim, putz, eu nunca vendi um imóvel de 18 milhões e meio, já tinha vendido 2,5, na parte de 5, que também é ótimo, mas estava dando um gap bem grande, né? Dando um jump Aí alto, eu cheguei pra Carol, a gente conversando, putz, e aí como que a gente convence o cliente? Falei assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer todo o material para ele, numa caixa, e vamos já imprimir como se tivesse o contrato assinado. Tudo. Você imagina todos os flyers, então, todos os brochures. Você fez um investimento inicial sem ter o contrato. Nada, $7 mil foi. Que poderia falar assim, mas $7 mil para quem vendeu 18 milhões e meio é pouco. Não, mas a gente não tinha certeza que ia nem pegar a propriedade para vender. Então a gente fez todos os materiais, imprimimos tudo, colocamos numa caixa. Dica, hein? E aí levamos lá, o cliente abriu a caixa, falou, o que é isso? Falou, daqui é a nossa proposta de trabalho. E aí ele ficou um pouco até assim, tipo assim, não era uma pressão em cima dele, nem uma obrigação do cara falar assim, putz, o cara fez tudo, agora eu sou obrigado a fazer. Não, você fica super à vontade. A gente achou que valeria a pena a gente arriscar e já te trazer tudo do que a gente ficar só numa conversa, só num projetinho aqui no PDF. Então a gente fez todos os materiais, tudo. Qual era o nosso envolvimento? A gente estava comprometido com o sucesso daquilo ali. Né? Isso, a gente entrou para ganhar, colocamos o preço para vender full price e foi a maior venda ali lógico, do condomínio, e depois emendou com uma casa de 15 milhões e meio. É legalzinho o condomínio lá? Não, mais ou menos. Four Seasons, né? Four Seasons é Four Seasons. E foi uma experiência incrível que a gente vai levar para a vida inteira. Inclusive, até a gente fez um seminário ano passado, né, que chama OMBRD Summit, isso, que foi um curso para top producers. E a gente contou todos os detalhes. Ele é o idealizador, ele tem um curso, uma mentoria para real estate agents, né, para corretores de imóvel, que chama OMBRD, que é assim, traz toda essa bagagem aí, né, dessas experiências, tudo para, né, o corretor ele acelerar a carreira dele aqui, né? Como ele falou, investimento, trabalhar, estudar, isso faz parte, né? E logo depois dessa venda aí de 18 milhões, você quebrou outro recorde, não foi, né? Sim. Normandy Islands, sim. Ali em Miami também. Isso, em Miami Beach. Foi legal porque a gente representou o seller, o vendedor, que era o apartamento de 18 milhões e meio. Então, 18 no Four Seasons. No Four Seasons foi um listing. Então, um listing. Representou a venda. E apartamento. Aí o outro a gente representou o buyer, que era o comprador, e uma casa. Então era totalmente ao contrário. Diferente. É exatamente o oposto. Então também teve um trabalho aí muito mais... E essa venda, fala um pouquinho dessa venda. Então foi uma casa de 15 milhões e meio, maravilhosa. Casa de 15 milhões e meio. Para mim a melhor vista que tem da Baía de Biscayne, que fica em Normandy Island, tem até um clube de golfe, chama Normandy Shores, que é como se fosse um condomínio, né, ali em Miami Beach. E é um lugar que está crescendo agora, a maior venda na história da ilha, que tem mais de 1000 casas, né? Que são, na verdade, 2 ilhas ali emendadas, tinha sido 11 milhões, que já era alto. Uau. Mas a média da ilha antes era 3, 4, 2. Então a gente mudou o jogo. Os outros, teve vários corretores. Os homeowners ali ficaram felizes, né? Então, uma coisa que foi legal, alguns top producers que a gente conhece assim pela mídia, né? Às vezes alguns que a gente cruzou, oi, tchau, ligaram pra gente e falaram assim, o que vocês fizeram para vender essa propriedade? Gente grande que vende 200 milhões por ano, 300 milhões, gente maior do que a gente. E aí foi legal porque dá um orgulho, né, da gente ser brasileiro e ter um americano ou um europeu, ou enfim, de qualquer nacionalidade que esteja aqui. Um outro profissional da área que com sucesso. Pô, né? E veio perguntar pra gente, né? Pô, o que vocês fizeram? Eu quero aprender também. E aí, pra mim, isso não tem preço. O jogo virou, né? Você se espelhou nos caras de sucesso, agora o pessoal tá se espelhando. E aí troca, né? É uma troca sadia. Todo mundo aprende. Eu sou um eterno aprendiz. E quero que você fale pro pessoal aqui, André, como que a gente se conheceu? Pô, se conheceu, acho que pessoalmente foi no Tony Robbins. Tony Robbins. No evento do Tony Robbins. O André, eu sempre, né, vendedor, tentando entrar e criar oportunidades, criar, né, relacionamento, né, com os corretores. E eu, assim, na cola, sabia, eu ouvia falar muito dele, né? E eu fiz alguns negócios com a imobiliária dele, com os agentes que trabalhavam por ele, mas nunca tinha conhecido ele, né? E aí a gente teve a oportunidade de se conhecer no evento do Tony Robbins, né? Sim, foi para 2019. E de lá pra cá a gente ficou brother. Isso aí. André, a gente está caminhando aqui para nossa quarta pergunta. Assim, queria perguntar para você, eu acho que você pode dar um overview para tanto quem mora nos Estados Unidos hoje, se você é residente aqui nos Estados Unidos, e para os nossos clientes estrangeiros, né? Tanto você quanto eu, a gente atende muita gente de fora.
Como que o André Dweck enxerga o mercado imobiliário hoje e para o futuro? E nós estamos falando de Flórida, tá? Porque a gente falar de Flórida é uma coisa, falar de North Dakota é outra coisa, né? Então, como que você enxerga o mercado imobiliário hoje nos Estados Unidos, especificamente esse mercado aqui do sul da Flórida e Flórida em geral? Pergunta excelente, porque é a pergunta com a resposta de $1 milhão, né? Que a gente sempre fala. Porque é difícil você prever o futuro num mercado que é super dinâmico, que é cíclico, que uma hora tem uma nacionalidade que está comprando, já foram os argentinos, já foram os venezuelanos, os brasileiros, agora os colombianos, russos, já tivemos aí na pandemia os nova-iorquinos. Então é muito difícil você prever qual que é a próxima onda, porque é um mercado internacional. Então isso daí depende de muitos fatores externos. Mas analisando a conjuntura, vamos falar assim, local, né? Que Miami hoje, falando sul da Flórida, mas mais especificamente Miami, está sendo uma das maiores capitais globais em questão de crescimento, em questão de investimento, em questão dos maiores eventos do mundo, né? A gente tem aí a Fórmula 1, agora contrato de 10 anos, o Miami Open que já renovou, teremos a Copa do Mundo, né? Foi escolhida, a única cidade da Flórida foi escolhida para ter a Copa do Mundo, já tivemos o Super Bowl, o maior evento de artes do mundo, para quem não sabe, a Arte Basel, é o maior evento e é a semana que mais movimenta dinheiro nos Estados Unidos. Entre as obras de arte, é mesmo. A semana que mais movimenta dinheiro nos Estados Unidos inteiro, é uma coisa assim. Então o que acontece? Está vindo muita riqueza, e riqueza quando a gente fala, isso acaba ajudando toda a economia. Claro. A população local, seja classe A, B ou C. E o que acontece? Vai para a questão imobiliária, porque todas as pessoas estão mudando para cá, isso é público, né? Muita gente sabe. Ano passado, em torno de 360 mil pessoas se mudaram para a Flórida, 1.000 por dia. Então, o que acontece? Não tem 360 mil casas, ou vamos dividir pela média de 4 pessoas por casa, não tem 100 mil propriedades entrando toda hora no mercado. Então, o que eu vejo? Principalmente no sul da Flórida, tem uma questão geográfica, que é o Oceano Atlântico, tem o Intracoastal, os canais, que tem a água, e tem o Parque Nacional Everglades. Então, a gente tem uma escassez de terra. Escassez leva o quê? A apreciação de valor. Então eu não vejo o mercado... Com a demanda, a procura vindo, exatamente. Essa migration, né? Vai ter um pouquinho que sobe e desce, um pouquinho que sobe e desce, mas eu não vejo no longo prazo nada que vá depreciar o que aconteceu nos últimos 10 anos. Não vamos nem contar só a pandemia, porque foi um fator externo que não deve acontecer novamente, aquela loucura de preços irracionais, as pessoas comprando, pagando o que não valia. Vamos pegar o mercado... 10 anos é uma boa média. Então, Miami se tornou em 10 anos, eu mudei para cá em 2012, né? Já faz mais de 10. O que se tornou Miami nos últimos 10 anos, e vão projetar para os próximos 10 anos, aí eu gosto de fazer essa análise, que é o que está acontecendo hoje e qual que é a tendência do que acontecer. Então, vou dar um outro exemplo de esporte, ou de entretenimento, ou até de empresas, né? Vai ter um estádio, primeiro o time de futebol, que é o Internacional Miami, que vai ter um estádio com investimento de $300 milhões. Vai ter vários bairros novos vindo. Para quem não sabe, Miami não tem Chinatown, que é um bairro chinês que tem normalmente na costa oeste americana e Nova York. Já está com um projeto para ser aprovado Chinatown em Miami. Tem também Chinatown. Boston também. Então, o que acontece? Vão vir outras culturas, outras riquezas. E, paralelamente a isso, as empresas vindo para cá. Então, as empresas com problema econômico e social que está tendo na Califórnia, várias empresas de tecnologia, já tem o mini Silicon Valley em Miami, empresas do mercado financeiro. Silicon Valley do leste é Miami agora. Isso, exato. Boston, tipo, é second place. Então imagina o seguinte, essa garotada que está vindo agora, tem 25, 26, 28 anos, talvez hoje eles moram de aluguel, mas eles vão ter uma riqueza, gerar uma riqueza com as startups, vão começar a crescer, ganhar dinheiro, onde eles vão comprar? Aqui. Exato. Então, mais um fator, o mercado financeiro. Você pega lá o Blackstone, Citadel, que são os maiores fundos de investimento. Citadel vai construir um prédio que vai ser um dos maiores de Downtown Miami, isso, né? Não, os maiores da costa leste americana. Costa leste, uau. Então, imagina quantas pessoas. Então, vários bancos mudando Boca Raton, Miami. Então, a Amazon negociando, uma planta da Tesla negociando. Então, a hora que você olha para isso, os próximos 10 anos, que não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, você fala assim, o que vai acontecer com o mercado imobiliário? Vai continuar firme. Vai ter um pouquinho de variação, 5% para cá, 5% para lá, talvez 10% que no normal. ano. Normal, ajuste. Sempre mas acontece eu vejo isso. o mercado muito firme. E eu falo para todo mundo, eu acho que você pode concordar comigo e
eu cresci nos Estados Unidos, né? Eu mudei para cá em 95 e eu morei 20 anos no norte dos Estados Unidos, na região de Boston, e eu sempre escutava isso, nossa, Flórida é barato, Flórida é barato, até que não ficou mais barato. A Flórida estava barato e agora ela normalizou. Os preços, o preço subiu e tal, não tá, não. Agora, esse é o preço. Quero comprar uma casa em Boca Raton, quero comprar uma casa em Coral Gables, né? Esse é o preço, né? Como o André falou, a loucura da pandemia, aquela guerra de bids, né? De ofertas nas propriedades não tem mais. O mercado, ele acalmou, normalizou e permaneceu, não é? Exatamente, mercado mais racional, que é o que dá sustentabilidade, né? Exatamente. Porque tudo que é com emoção, a gente sempre procura orientar nossos clientes, né? A pior coisa que você tem é você tomar uma decisão com emoção, seja por lado negativo ou lado positivo. Então isso atrapalha muito o mercado. E na pandemia, todo mundo estava emocionalmente envolvido, Sim. ou seja com a questão de saúde, né? Ou questões, às vezes, até de mudança, né? Sim. Porque muita gente mudando. Sim. Imagina, vou dar um exemplo, os nova-iorquinos. Eles vinham para cá e falaram, preciso mudar, preciso sair de qualquer jeito. Quanto é a casa? 1 milhão. Olha, tem 10 ofertas, estão pagando 1 milhão e 100. Eu pago 1.200, tá tranquilo. Não existe isso. Ninguém paga 20% a mais do que estão pedindo. Sim. A gente vendeu propriedades 20% acima. Sim. Que não é normal. Financiamento, assim. Exato. Assim. Então, acredito que isso daí já passou. André, para finalizar, né, a gente falou das 5 perguntas, então vamos permanecer fiel ao Pergunte ao Expert, entrevista com o Expert, né? E hoje aqui é o André Dweck. André, essa pergunta vai ter 2 respostas, tá? Qual dica você daria para uma pessoa que quer comprar aqui nos Estados Unidos, tá? Ela quer dolarizar o patrimônio dela. Qual que é uma dica, um conselho que você daria para essa pessoa que está assistindo esse vídeo hoje? Procurar oportunidades onde tem escassez, porque isso você vai conseguir ganhar dinheiro no longo prazo. Então, vou dar um exemplo. Short Term Rental, que são os aluguéis de férias, Airbnb e essas plataformas. Era proibida pela legislação de Miami até 3 anos atrás. E começou a liberar aos poucos. Então, o que acontece? Vai ter muita demanda e pouca oferta. Então, como investimento, você vai ter uma oportunidade de entrar num negócio que ainda é recipiente. Então, deve ter, no máximo, 10 prédios em Miami, que é nada. Nada que permitem isso. E você me vendeu um, né? Exatamente, por essa questão. Bombando. Porque não tem. Então o que acontece? Um você sempre analisa com o André e tá bombando em Miami, né? E os preços vão subir, porque tem pouco, né? Então, você vê os próprios hotéis, né? Os hotéis que é muito mais difícil você fazer um projeto e construir um hotel, os preços dos hotéis dispararam. Um hotel que você pagava lá $250, hoje é 500. Então, o que eu oriento, né? Sempre procurar a escassez. E às vezes nós brasileiros, né? Questão cultural, não tem certo ou errado. A gente vai onde todo mundo está indo. E aí onde todo mundo está indo não é escassez, já passou. Sim. Então, mas me falaram que isso era bom, me falaram que isso é bom. A hora que falaram é porque muita gente já fez. Entendi. Então é sempre procurar uma oportunidade. Já passou. Procurar uma oportunidade. Entendi. Não, show de bola. E a segunda parte dessa pergunta, e qual dica que você daria para o corretor que está nos assistindo hoje, o profissional de real estate? Eu sei que tem muita gente boa no mercado, eu trabalho com muita gente boa. E você tem o pedigree, né? Vamos falar assim, para você poder dar um conselho, você ser mentor de uma pessoa, né? Então, pela sua carreira na Fórum, pela sua carreira nos Estados Unidos, você veio para os Estados Unidos e você meio que veio aposentado. Eu brinco com ele, mas né, já veio bem para cá e você reconstruiu do zero. Você tem outras empresas aqui também, né, que eu sou cliente também da outra empresa do André, que é uma empresa de motorhome, que é, fantástica. O sonho do meu sogro era andar de motorhome, a gente alugou aquele gigantão, onde dorme 8 pessoas, e realizei o sonho do meu sogro. Legal. Né? Então a gente fez uma segunda viagem também, na formatura da minha esposa, fomos para a Disney de motorhome também, que é uma empresa do André, depois a gente pode falar mais sobre ela, mas no mercado imobiliário você se provou, você tem toda essa carreira, essa bagagem. Qual dica que você daria para um profissional que talvez está começando, ou profissional que já está há tempo, e em geral, qual que você pode falar para os nossos amigos de profissão? Bom, dicas se fosse boa a gente vendia, né? Mas eu vou falar um pouquinho falar da minha experiência, né? Eu procurei sempre trabalhar mais e estudar mais do que todo mundo. Então, isso daí
é uma fórmula infalível para qualquer coisa que você frase, fazer. né? Hard work beats talent when talent doesn't work. Né? Exatamente. Então se você trabalhar mais do que alguém que tem até mais talento do que você, um network melhor, porque muita gente fala assim, porque o network não, o network constrói, tudo constrói. Então, eu lembro que um dos estudos que eu fiz em 2018, acho, se não me engano, era que os top producers, os top 100, trabalhavam 65 horas em média por semana. E o corretor normal trabalhava entre 30 e 40, que é o padrão, né? 30 e 40 horas, que é o trabalhador americano. E eu falei assim, eu não posso trabalhar 30 ou 40, eu tenho que trabalhar mais de 65, porque também esses caras estão na minha frente. Então vou ter que trabalhar mais. E aí trabalhar mais envolve teu trabalho com marketing digital, com social media, com captação, com prospecção, com estudos, com cursos e outras coisas. Então, assim, a experiência que eu posso passar não é nem dica. Você que é corretor e está começando agora, você tem que trabalhar mais, você tem que estudar mais, você tem que fazer mais marketing do que todos esses que já estão no mercado. Porque é a única chance que você tem de diminuir a diferença. Por quê? Imagina que eu trabalho 65 horas por semana, faço tantas ações de marketing, participo de tantos eventos. Se você fizer igual a mim e você está começando a carreira, como que você vai chegar mais próximo de alguém que já está há 10 anos no mercado? Não é questão de ser melhor ou pior do que ninguém. É a experiência e o tempo. Então hoje a gente tem uma experiência de ter comercializado 2.000 imóveis em 10 anos. A pessoa não consegue fazer isso em um ano. Claro. Tá? Então o que ela tem que fazer? Ela tem que trabalhar mais, tem que estudar mais, para que ela tenha uma oportunidade de, até numa concorrência, ganhar do teu principal competidor. Sim. Então E a diferença a gente vê, né? Eu conheço corretores que ganham $35 mil ao ano e conheço os corretores que ganham 350 e os que ganham 3,5 milhões. Né? Então, assim, é o zero que vai... Quantos zeros você quer no seu cheque, né? Verdade. Vai depender tudo do seu esforço, de quanto que você se dedica à sua carreira. André, obrigado. Valeu. Foi top. Obrigado você. Bom demais. Valeu demais. Super conselho, super palavra e top demais. E nós iremos voltar aqui com outros experts e vamos estar conversando mais aqui. Valeu, galera. É nóis.